Bom dia, graça e paz. Iniciando então mais um pão diário, Epístola aos Romanos, capítulo 2, do versículo 25 ao versículo 29. Romanos, capítulo 2, versículo 25 ao versículo 29. Tradução King James. Porquanto a circuncisão tem valor se obedecerdes à lei, mas se tu não observares a lei, a tua circuncisão já se tornou em incircuncisão. 26. Se aqueles que não circuncidados praticam os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncisos? E aquele que é, por natureza, incircunciso, mas cumpre a lei, ele condenará a ti, que mesmo tendo a lei escrita, e a circuncisão és transgressor da lei? Portanto, não é legítimo o judeu quem simplesmente o é exteriormente, nem é verdadeira circuncisão que é feita apenas fora do coração, no corpo físico. 29. Absolutamente não. Judeu é quem o é interiormente, e a circuncisão é realizada na alma do crente, pelo Espírito, e não apenas pela letra da lei. Para todos estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amados, nós vemos aqui então o apóstolo Paulo falando novamente com os judeus. Primeiro, o apóstolo Paulo fala sobre a questão daqueles que estão cumprindo a lei, e aí ele censura a respeito deste ensinamento, a qual traz escândalo porque eles não cumprem a palavra. E agora então o apóstolo Paulo chama a atenção a respeito de algo visível, que seria a questão da circuncisão. Para os amados que não sabem o que é a circuncisão é, na verdade, a retirada do prepúcio, aonde fica a glande do pênis, e ali então era retirada esse excesso de pele, e isso servia de sinal como aliança do povo israelita, povo judeu com Deus, tá? Só para vocês entenderem. Então era algo físico, né? Era algo literalmente físico, que era a circuncisão. E este era o primeiro sinal que você fazia então parte do proselitismo, do judaísmo, a qual você, sendo gentil, teria que então praticar o judaísmo, teria que fazer a circuncisão. No versículo 25 ele diz então: porquanto a circuncisão tem valor se obedecerdes à lei. Paulo está, na verdade, introduzindo uma informação, trazendo então que a circuncisão ela só tem valor se obedecer à lei. Então veja, um ato litúrgico, ritual externo de uma prática que estava literalmente ali dentro do contexto legal. Então a circuncisão ela só tinha valor se na verdade estivesse obedecendo à lei. Paulo deixa isso bem claro, ele abre essa informação e diz: é circuncidado? É. Obedece à lei? Não. Então não tem valor nenhum. Então não adiantaria eu ser circuncidado, mas não obedecer à lei. Aí ele continua: mas se tu, que não observares a lei, a tua circuncisão já se tornou em uma incircuncisão. Veja, aquela circuncisão que era algo físico, né, que é uma cicatriz física, que mostraria para qualquer um que você teria o compromisso com Deus. Mas se você não observa a lei, Paulo deixa bem claro que aquela circuncisão é como não tivesse sido feita, tá? E ele deixa isso bem claro. Então, para a circuncisão tivesse algum valor, tem que obedecer à lei. E a questão é, e o apóstolo Paulo resume isso bem mais para frente e fala o seguinte: quem é que cumpriu toda a lei? Quem é que conseguiu atender toda a lei? Porque a lei ela não salva, a lei ela aponta o pecado e condena. É isso que ela faz.
Por isso que ela é boa e justa. Ela pontua o pecado. A lei, quando ela é colocada, exposta para a humanidade, todos estão em condenação. Lembra, quando eu falo condenação, estão sentados no banco do réu condenados, literalmente. Então, a lei, ela tinha esse peso. Por isso que a palavra, o apóstolo Paulo diz que a letra mata. A letra mata aí se referindo à lei de Moisés. Então, a circuncisão, sem observar a lei, sem obedecer a lei, ela não tinha nenhum valor, não tinha nenhum significado. Por isso que você vai entender Davi falando no Salmo 51, que eu não me engano, eu acho que é o 51, quando ele fala que sacrifício ele poderia fazer qualquer um, mas um coração quebrantado e contrito, um coração disposto a obedecer a lei de Moisés, no caso, a lei de Deus, né? De fato, esse seria então um coração que estaria voltado para a vontade de Deus. E a gente precisa entender isso, que a lei de Moisés, ela só tinha valor, quer dizer, a circuncisão só tinha valor se você cumprisse as leis. E não são só os 10 mandamentos, são mais de 600 e poucos mandamentos que a lei traz e que deveriam ser cumpridos. 26. E aí ele faz o seguinte questionamento. Se aqueles que não são circuncidados, aí Paulo agora vai cutucar, Paulo vai mexer na ferida. Se aqueles que não são circuncidados, e está se falando gentios, do povo ignorante, do povo cego, que o apóstolo Paulo tratou lá no começo, no capítulo 2. Se aqueles que não são circuncidados praticam os preceitos da lei, ou seja, eles conhecem a lei, são prosélitos do judaísmo e acabam então praticando a lei, não serão eles considerados circuncisos? Então veja, mesmo que eles não sejam circuncidados fisicamente, mas que eles, gentios, aprendam a respeito da lei e eles então cumprem a lei, eles não são considerados circuncisos, ou seja, eles não estão mais com o coração voltado a servir a Deus do que aqueles que na verdade têm uma cicatriz, mas não observam e não obedecem à lei. Versículo 27. Então ele fez essa pergunta, né, chamando a atenção, ele vai cutucar por quê? Ele vai colocar os gentios para julgar o povo judeu. Deu para entender? E isso era um contrassenso na mente judaica. Por isso que Jesus falou que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Quem eram os primeiros? Eram os judeus, mas se tornaram os últimos. E quem é os últimos? Os últimos eram os gentios, que se tornaram os primeiros a entrar no reino dos céus. Então veja esse contraste. Então o apóstolo Paulo vai, como eu disse, mexer na ferida, falando então que os gentios eram mais cumpridor da palavra do que eles, né? Versículo 27. E aquele que é, por natureza, incircunciso, ou seja, não tem a cicatriz, mas cumpre a lei, ele condenará a ti. Olha aí o apóstolo Paulo dizendo, que mesmo tendo a lei escrita e a circuncisão, és transgressor da lei. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está falando, aquele que por natureza física não tem a circuncisão, né, a retirada do prepúcio, mas ele cumpre a lei no coração, de verdade, obedecendo a lei de Deus. E aí Paulo fala, ele vai te condenar. Veja, o cego, o ignorante vai me condenar. Mas eu tenho a lei escrita, eu sou circunciso, eu sou da lei de Moisés, eu sou da descendência de Moisés. Que ele fala, és transgressor da lei. Então qual é o fator mais importante dentro desse contexto? É que, na verdade, eles tinham a lei, eles tinham a circuncisão, mas transgredia a lei. Ou seja, eles não obedeciam à lei. Pelo contrário, eles eram incircuncisos em seus corações, no sentido de não fazer a vontade de Deus. Seu coração não era convertido. Agora, os gentios, que por eles eram considerados ignorantes, cegos, mas que cumpriam a lei, Paulo está falando, eles vão julgar vocês. Eles vão condenar vocês. Versículo 28. Paulo tá argumentando de forma, literalmente, desculpa a expressão, baixa contra eles. Paulo, na verdade, coloca eles lá no chão, dizendo então que os gentios irão julgar os judeus. Versículo 28.
Portanto, não é legítimo o judeu quem simplesmente o é exteriormente. Veja, Paulo está dizendo que um judeu legítimo não é aquele que tem apenas um sinal exteriormente. Não é apenas aquele que tem a circuncisão feita ali no seu pênis. Não. Isso não quer dizer que ele é legítimo judeu. E nem é verdadeira a circuncisão que é feita apenas fora do coração, no corpo físico. Veja o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que tudo aquilo que eles haviam aprendido e estavam seguindo, que aquele ato, aquela cicatriz que foi feita no seu genital, literalmente não dá legitimidade como povo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Primeiro, o apóstolo Paulo fala que os gentios vai julgar ele. Segundo, o compromisso deles, que foram feitos desde a sua infante idade. Agora Paulo está dizendo então que simplesmente isso não dá legitimidade para ele como povo judeu. Veja a que ponto chegou o apóstolo Paulo. Paulo está chamando então o povo judeu de não judeu. Versículo 29. Absolutamente não. Judeu é quem é o interior. Quem é que pode julgar o interior? Quem é que pode julgar o interior? E a circuncisão é realizada na alma do crente. É lá na alma. A alma é a nossa psique, é onde está a nossa vontade. A circuncisão que o Espírito Santo faz é aonde está a nossa vontade, aonde está o nosso querer. O nosso querer, na verdade, não é mais o nosso querer, mas é o querer de Cristo. Então veja, o judeu, ele não é legítimo porque tem uma circuncisão física. E aí ele ainda enfatiza, absolutamente não. Mas o judeu verdadeiro, o legítimo, é aquele que no interior, na sua alma, ele ouve a palavra e ele permite, não que permite, né? O Espírito Santo não precisa disso. Desculpa, eu vou arrumar. Mas que na verdade ele ouve a voz de Deus, a sua palavra, e o Espírito Santo transforma o seu coração. Veja, os judeus estavam dentro da sua própria vontade, por isso que não conseguiam cumprir a lei. Mas os gentios não estavam mais pela sua própria vontade, mas estavam sendo direcionados pelo Espírito. Por isso que Romanos, lá para frente, ele vai falar que aquele que está no Espírito não faz as obras da carne. Mas quem está na carne se inclina para a carne. Então veja, é isso. O judeu ele estava inclinado para a carne, para o ritual, para a liturgia, guardar o sábado, lavar as mãos. Isso não quer dizer que dá legitimidade. Não quer dizer que você carregando uma Bíblia, ou você achando que viver para Deus tem as regras que devem ser seguidas, colocadas, tradições humanas, e que quem não seguir essa tradição, quem não seguir esse ritual, então ele está literalmente condenado. Então veja, amados, o verdadeiro judeu é aquele que a sua alma, a sua vontade está literalmente envolvida com o Espírito Santo de Deus e que, na verdade, ele é convertido não apenas pela letra da lei, não é só apenas pela palavra de Deus, mas pelo próprio Espírito que vai trabalhando, convertendo. E ali, então, nós não vivemos mais a nossa vontade, mas procuramos fazer a vontade de Deus por aquilo que o Espírito Santo nos orienta. Eu vou voltar a ler de novo o versículo 29 para a gente concluir. Então ele fala absolutamente não. O judeu é quem é interiormente, e circuncisão é realizada na alma do crente, pelo Espírito, e não apenas pela letra da lei. Não é decoreba, não é saber os 10 mandamentos, não é o entender ali a letra em si, de forma inteligente, mas é viver para Deus, viver a vontade de Deus. Continuando, para todos estes, o louvor não provém de homens, mas de Deus. Então veja, ele fala que esta adoração, que este louvor, que aonde esses homens, que são judeus de forma interior,
e a sua circuncisão é feita pelo Espírito Santo através da palavra, a sua adoração, ela não vem dos homens, ela não vem de Moisés, ela não vem de Abraão, ela não vem da vontade do homem, mas sim da vontade de Deus. A adoração que essas pessoas, esses gentios, que aprenderam a palavra, que foram enxertados na videira, que geraram frutos de arrependimento, que agora pregam a palavra de verdade, que pregam a compaixão, que compartilham até mesmo dos seus bens para ajudar o próximo, o necessitado. Todo esse contexto, tudo isso que eles fazem é para o louvor de Deus. E este louvor vem da vontade de Deus e não dos homens. Então a primeira coisa que esses judeus humanos faziam era apresentar a carteirinha. Eu sou de Moisés. É o seguinte, eu sou autoridade aqui. O melhor lugar da mesa é meu. Quanto que saiu aí as ofertas? 10% deixa aqui que eu cuido. Ou mais. Você está entendendo? Então eles davam uma carteirada, achando que eles tinham autonomia, eles eram autoridades, que eles eram alguma coisa. E Paulo aqui então descaracteriza isso, expõe eles, dizendo que eles não eram legítimos, ainda que eles tivessem a escritura, ainda que eles tivessem marcas no seu genital, na sua intimidade, e isso não era sinal que eles eram judeus legítimos, mas o verdadeiro judeu é aquele que tem intimidade, é aquele que tem o coração, não o coração carne, mas o coração, alma, convertido na vontade de Deus. E este louvor, ele não exalta homens, mas exalta a Deus. Deu para ver a diferença? De repente você está exaltando homens. De repente você está exaltando o sumo sacerdote. De repente você está exaltando a placa da tua igreja. Não tem legitimidade. Conhece a lei, tem a Bíblia na mão, faz rituais, toma ceia, mas não tem legitimidade. Sabe por quê? Porque seu coração está corrupto. São hipócritas, furta, adultera a palavra. É isso que diz aqui o texto? Não tem legitimidade, porque eles não obedecem à lei de Deus. Antes obedecem à sua própria vontade e procuram tirar vantagem de tudo isso. E tudo isso está patente diante de Deus. Deus está vendo tudo. Por isso que ele inicia lá no começo do capítulo 2 sobre julgamento. Lembra? Deus julgando. Ele é verdadeiro. Ele julga. E o apóstolo Paulo aqui eviscera, mostra para eles, vocês não têm legitimidade. Vocês não têm legitimidade, legalidade, não tem nada. Vocês são miseráveis. Sabe por quê? Porque vocês são mentirosos, hipócritas. Porque vocês furtam. Porque vocês adulteram a palavra. Porque, na verdade, vocês roubam o templo. Vocês não têm legitimidade. Vocês honram a Deus com sua boca, com seus rituais, liturgia, mas dentro de si, corrompido, sepulcro caiados, podres, imundos, raça de víboras. Era o que Jesus iria falar. O apóstolo Paulo está falando isso a esses irmãos judeus que estavam lá. Literalmente mostra para eles que o gentil, que eles consideravam cegos, ignorantes, bárbaros, eles eram que iriam julgar, condenar, colocar no banco dos réus aqueles que na verdade, entre aspas, eram legítimos de Moisés e que na verdade com a carteirinha de Moisés não entrarão no reino dos céus. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, nós te pedimos a tua graça. Somos gratos porque o teu Espírito Santo, o teu Santo Espírito, ele faz a circuncisão na nossa vontade, no nosso coração, na nossa alma. Quando ouvimos a tua palavra, temos temor, porque sabemos que ela tem poder de transformar o mais vil pecador. E diante disso, sabemos que a nossa graça que encontramos em ti, sabemos que a tua palavra é ela que faz a gente ser enxertados na videira e que possamos gerar frutos de arrependimento. Que a tua palavra possa trazer para nós essa experiência, essa transformação de mente e entender que
tudo que fazemos para Deus é para louvor, honra e glória do nome dele. O nosso nome não deve se aparecer. As nossas obras, elas não devem ser expostas, porque o que deve ser exposto é a glória do nome do único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, a entender isto, a viver de verdade este Evangelho de Cristo. Que nós não sejamos hipócritas, que nós não adulteramos a Tua palavra, que nós não venhamos furtar, literalmente, Senhor, que não venhamos roubar os templos, mas que venhamos realmente ser legítimos, com o coração convertido, com o coração transformado, com o coração quebrantado e contrito, Senhor. Que isso seja verdade em nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia. Fique na paz.